Olá, eu sou Alcione Bezerra Gomes Barbosa, sou do Polo de Inhumas, graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, membro da Ordem dos Músicos no Brasil. Bem, atualmente não trabalho em escola, só dou aula particular em casa. Bem, a questão da última orientação que a professora Saine me pediu, ela pediu para que eu definisse, o meu tema proposto e falasse a respeito do meu público, meu público-alvo. A respeito do meu público, como eu não trabalho em escola, eu pensei de trabalhar de forma, assim, com as minhas alunas de música, porque eu acho que eu tenho uma relação mais próxima com elas, onde vai facilitar então a aplicação do meu projeto, do meu TCC. Então, as minhas alunas eu pretendo trabalhar a faixa etária mais ou menos de 14 até 18 anos, mais ou menos. Agora, a respeito do meu problema, como eu penso em trabalhar a criticidade, a autonomia dos alunos a respeito das imagens na nossa contemporaneidade, então eu tentei afunilar, pensei muito e cheguei a um resultado. Não sei se ainda está de acordo, mas se tiver a gente vai tentando, trabalhando até chegar num ponto positivo. Então, o meu tema será cultura digital, imagem de consumo e arte e educação. A minha investigação parte das observações de como as imagens afetam a vida dos adolescentes, ou seja, das nossas alunas, saber que sentido elas produzem em seus modos de olhar. Ou seja, como os adolescentes se colocam diante das tendências que se renovam constantemente dentro da nossa cultura digital. Neste momento eu vejo a oportunidade de eu, como professora de arte, discutir a respeito do poder que as imagens têm na vida dos indivíduos, sendo capazes de provocar o desejo, para obter objetos de consumo, ignorando às vezes a qualidade, ou até mesmo a necessidade de estar ali, às vezes até precisando de comprar ou de acessar, de fato, na vida do consumidor. Então, o quanto é forte, a influência, na vida do consumidor. Penso que dialogar e desenvolver um trabalho sobre a simbologia mesclado dentro das imagens, eles terão oportunidade de entendimento sobre o perigo da oferta excessiva para que saibam administrar os seus hábitos de consumo, que eles são impostos pela mídia constantemente. Então, nós vemos que a mídia, ela impõe, ela leva as pessoas a, às vezes, consumir sem tanta necessidade, mas e os que sempre estão ali consumindo, caindo, nas ciladas do conjunto de consumidores, por falta, às vezes, até de um entendimento mais lógico, falta de pessoas que expliquem para eles. Então, o meu intento seria trabalhar, com essas alunas. Então, eu penso que para entender primeiro os alunos, eu pretendo compreendê-los através de investigações, a realidade em que eles estão envolvidos, o que envolve a vida dos alunos em relação ao consumo. Pretendo fazer um trabalho envolvendo as artes e suas linguagens, a fim de encontrar a melhor forma de analisar e interpretar suas experiências. Porque eles têm uma vida, fora das nossas aulas de música, fora da escola, cada um tem sua vida.
Então, assim, a gente vai tentar conhecer esse momento, né, pessoal de cada um desses alunos, o que eles gostam de estar consumindo, o que elas gostam de estar comprando, né, assim, na internet, na cultura digital, o porquê de tanto consumo. Então, eu primeiro vou tentar compreender esses alunos. Meu público, então, será, né, as alunas que eu já falei, de música, na faixa etária mais ou menos de 14 a 18 anos. Vou trabalhar com elas em minha casa, onde eu leciono as minhas aulas de música, que é situada na Rua 3, quadra 12, lote 15, número 230, setor Cruzeiro do Sul, em Itaúsu, Goiás. O meu objetivo é informar e refletir com as imagens relacionadas ao consumo, para que não se transformem em verdadeiras mercadorias. Porquanto na sociedade contemporânea, a felicidade às vezes está sendo confundida com a ideia de que, para ser bem-sucedido, é preciso a capacidade extrema de consumir. E às vezes esse consumo é mais por quantidade do que por qualidade. Eles têm as suas estratégias, né, para fazer com que as pessoas comprem sem estar pensando. Então eles se apropriam de cores, de música, de atores, né, de celebridades, para estar induzindo as pessoas a estarem sempre consumindo. E é onde as pessoas às vezes consomem sem nenhuma criticidade, sem pensar, vai de acordo com o outro. Então, no livro Tiranias da Visibilidade, de Nicole Alberti e Claudine Aroche, nos adverte a respeito do ser visível. Nossa, eu achei esse livro riquíssimo, importantíssimo. É um livro que, se todo cidadão tivesse a oportunidade de ler e interpretar, com certeza nós estaríamos assim, colocados assim, bem diferente. As pessoas poderiam ter assim, uma chance de escolha, saber lidar com todas essas tendências, e saberiam por onde caminhar. Às vezes, se caísse uma vez, na segunda vez eles conseguiriam desviar o seu caminho para não cair de novo, às vezes em tentações e em lugares que já tinham errado. Então, na primeira parte, onde vem falando da primazia da imagem e a supremacia da aparência, eu achei importantíssimo pegar esse pedacinho e colocar aqui, porque vem batendo de acordo com o que eu pretendo trabalhar. Bem, na página 15, no primeiro parágrafo, diz: a injunção da visibilidade parece concomitante ao advento de uma sociedade da imagem, da qual a tela é o símbolo principal. Então, esse símbolo principal, a qual vem na nossa era agora digital, né? Nós vemos falando do computador, das telinhas dos celulares, dos notebooks, do computador. Então, como se diz, as pessoas estão apaixonadas por essa tela. Então, eles vivem um mundo praticamente simbólico, diferente da realidade. Às vezes eles agem de acordo com o que as pessoas vão lhe dizendo para agir, e eles, sem pensar, estão dando continuidade, pegam a fila e vão andando sem perceber que estão entrando numa fria, né? A verdade é essa. Então, eu sinto, deste modo, a necessidade de discutir a cultura digital, tentando abordar a importância da visualidade. Observa-se que a nossa sociedade digital vem colocando o mundo nas telas, a fim de confundir a realidade com o imaginário, igual eu falei agora há pouco, né? Então, eles se apropriam muito das aparências, né, das imagens, para que possa confundir, levar as pessoas a agirem sem conscientizar. Então, destaco a força sobre a visualização das imagens contemporâneas, o quanto influenciam, trazendo possíveis sensações de prazer, quando se está diante daquilo que parece ser desejável aos nossos olhos ou aos olhos dos nossos alunos.
Então a gente tem que tomar muito cuidado e tentar abrir os olhos dos nossos alunos também. Claudina Aroche, na página 17, terceiro parágrafo, define que a evolução das tecnologias, marcada por uma aceleração cada vez mais forte, supera progressivamente os indivíduos, até impedi-los de compreender o que eles fazem e o mundo no qual vivem. Então, aqui diz tudo, né? É praticamente o que eu coloquei acima. Então, então a gente está assim no mundo assim bem, a gente está num caso preocupante. Então precisa ser realmente trabalhado essa parte. Então, se o aluno conseguir compreender o que a gente vai passar para ele, será de grande valentia na vida deles futura. Eu penso que para trabalhar em favor da criticidade e autonomia desses alunos na contemporaneidade, para aguçar a observação, é fundamental caminhar pela abordagem triangular de Ana B. Barbosa. Por isso, eu falei que ia trabalhar os eixos, os 3 eixos principais da abordagem triangular, porque eu acho muito importante que para o aluno que venha ter criticidade, autonomia diante das suas escolhas, é fundamental esses 3 eixos, porque eles fazem com que o aluno, as 3 fases, faz com que ele venha refletir, né, diante das suas ações. Eu penso, pois os seus conceitos estabelecem o processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de impulsionar ações que culminem o ato de refletir. Para trabalhar essas relações metodológicas, eu penso que os 3 eixos triangular ajudarão a fortalecer a identidade desses alunos, mostrar o seu eu e não querer andar às vezes de acordo com que os outros queiram que eu ande ou do jeito que eu quero que as pessoas me vejam. Eu tenho que parar e refletir e mostrar a minha verdadeira identidade. Então, eu penso em trabalhar os 3 eixos triangular, porque eles ajudarão a fortalecer a identidade do aluno, pois são fundamentais para que o aluno mergulhe, pesquise e reflita a respeito de cada posição que a cultura digital lhes impõe. Então, eu penso que se a gente trabalhar dessa forma, trabalhar as partes importantes na vida desses alunos, eles poderão refletir, pensar, né, com consciência. Eles poderão fazer um exame de consciência. Às vezes até a comunicação, depois do que a gente falar, a comunicação com a consciência, se realmente eles estão andando sem examinar sua consciência, né? Eu acredito que através do senso crítico, depois de um bom trabalho, o indivíduo aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo. Aí ele vai aprofundar sobre cada assunto do que lhe é imposto, né? Do que é conversado, do que é falado. Então eu escolhi as imagens para apresentação dos movimentos que eu pretendo trabalhar com os alunos a respeito do tema de TCC. Eu venho falando a respeito do império do consumo, que o império do consumo é uma ditadura da uniformização obrigatória, onde impõe no mundo inteiro um modo de vida que reproduz nos seres humanos como fotocópias do consumidor exemplar. Essa é uma ideia de Eduardo Galeano, né, a qual ele veio trabalhando, né, a respeito do império do consumo. Então, está batendo de acordo com o que eu pretendo trabalhar. Aqui vem a explosão do consumo, né, onde eles colocam um monte de logotipos numa criança ainda, né, para fazer com que as pessoas já se sintam alienadas, precisando de comprar, porque a criança já está pautando isso. Então, isso aqui já ajuda na venda para
os mercadores, né? Aqui o consumo capitalista, onde a menina vem mostrando que está com o iPad tocando na sua bolsa, e isso para mostrar na sociedade como ela se veste, como ela quer que as pessoas se veem ela. Mas na verdade ela por dentro ela se vê como uma pessoa morrendo de fome, né? Mas que ela precisa de estar bem vestida para que a sociedade possa aceitá-la. Então a gente tem que trabalhar bastante essa parte, porque os jovens de hoje em dia têm esse conceito, né? Aqui, como a internet mudou a minha vida. O homem antes era assim um senhor já bem vistoso, né? Olha como ele está hoje, já todo gordo, já numa tristeza, como se diz, um dependente, viciado, né, na frente do computador. Então ali ele não soube diferenciar qualidade com quantidade, fica muito tempo na frente, perdeu a qualidade de vida, onde pode ficar até doente. Nessa imagem, a professora pode até falar, por que essa imagem? O que isso tem a ver com o que a gente vai trabalhar? Bem, aqui ele vem falando, sabe por que comecei a beber? Por causa de um problema no olho. Fui ao médico e ele passou um colírio e disse, pinga 4 vezes ao dia. Então eu acredito que hoje o problema do ser humano, de muitas pessoas, né, nem todos, né, lógico, que está sendo a falta de interpretação. Então as pessoas vivenciam, enxergam, mas não conseguem interpretar o mundo que a gente vive. Então é o que acontece, igual aconteceu com esse homem, que ele está com uma brincadeira, todo mundo sabe, mas isso faz parte da nossa realidade, do dia a dia, o que está em nosso cotidiano. Então eu quero fazer desculpa, com que os alunos possam interpretar através da internet os nossos problemas. Então o meu trabalho é trabalhar a música Roar da Katy Perry, porque ela, na música dela, vai falando que ela é uma pessoa tímida, submissa, né, que tinha medo de enfrentar o mundo, a realidade, e que um dia ela teve coragem, né, e enfrentou o mundo e conseguiu dar o grito de liberdade. Então é esse o tipo de trabalho que eu pretendo fazer com os meus alunos. E daí ela conseguiu enfrentar os seus problemas, visualizar, estar no meio da sociedade, visualizar, estar com a sociedade no meio. Então eu penso de intercalar, interrelacionar a música com a mídia. Então trazendo esses problemas de autoconsumismo, né, na internet, que a pessoa é bom a internet demais da conta, tem muita coisa boa, sim, saber levar os nossos deveres, nossas obrigações, juntamente com os nossos desafios. Então o desafio é ela ser amiga, né, de quem ela tinha tanto medo, e conseguiu dominar e viver a vida de acordo como precisa. Então esse é o trabalho que eu pretendo fazer com os meus alunos. No texto Arte e Educação versus e Arte e Educação no contexto da cultura digital e não digital, abordagem triangular versus sistema triangular digital, nossa professora Fernanda e doutora, né, Fernanda Pereira da Cunha, nos traz questionamentos enriquecedores, né, falando a respeito da cultura digital. Então, no capítulo 10, no 5º parágrafo, eu achei muito interessante o que ela vem colocando aqui para a gente. Então, como promover ações arte-educativas intermediáticas por meio do sistema triangular digital, em que o jovem possa desenvolver a sua consciência crítica para reforçar a sua identidade pessoal dentro de vivências significativas, através de nossas ações pedagógicas que promovam esses questionamentos e que recoloque o jovem no universo da cultura digital, em que ele está imerso, para que ele possa ressignificar valores autonomamente. No 6º parágrafo do capítulo 10,
no capítulo 6, né? 11. No segundo parágrafo, ela continua: não é censurar o que ele consome, não é ignorar o que ele consome, mas assim como nos apropriamos do universo que ele tem, para que possamos dar a ele subsídios para que ele ressignifique, faça suas escolhas e faça seus recortes, para que ele tenha autonomia na sua cartografia, dentro das relações que ele recorta interativamente no universo digital. Então, eu acho que veio batendo, né, com o meu trabalho, porque na verdade a gente vai fazer todo esse trabalho, esse processo, né, desse projeto que que eu vou lançar agora, que no caso esse trabalho, essa metodologia para trabalhar com os alunos na autogovernança. Então, como se diz, a gente não vai impor para os alunos o que eles devem fazer, porque cada pessoa é única, é ímpar, cada um tem o seu gosto, então a gente não vai censurar nem falar nada do que ele deve ou não fazer. Então, a gente vamos mostrar para os alunos que eles têm escolhas, que eles podem muito bem, como se diz, errar ou acertar, mas desde que errem ou acertem, sabendo o que estão fazendo. Eles são livres de escolha. Então, para a minha metodologia, eu pensei em relacionar as linguagens da arte para desenvolver o meu projeto. Utilizar as imagens em conjunto com a música. E essa música seria da Katy Perry, a música Roar, com a finalidade da autogovernança, interagindo de maneira mediática, e eu vou apropriar, né, da tecnologia como ferramenta de aprendizagem para o desenvolvimento crítico do aluno. Bem, eu escolhi essa música da Katy Perry devido esse vídeo, ele me chamou assim, a atenção pelo fato de ter sido um dos mais acessados em 2013 até 2015. Eles colocaram na internet os 10 vídeos mais acessados, né? E esse foi um desses 10. Foram então acessados mais de 813 milhões de visualizações acessadas na internet. Então, por aí nós vimos o quanto a imagem influencia, o quanto ela tem poder, né, no consumo desses jovens. Então, assim, a música, os clipes é um dos pontos, eu acredito que, assim, favoritos deles, né? E muito mais. Então, eu vou me apropriar da música para fazer esse trabalho. Vou trazer esse clipe, apresentar para as minhas alunas em prol da autogovernança diante da cultura digital. Daria minha contribuição falando a respeito da consciência, onde precisamos analisar e interpretar as imagens lançadas no clipe. Então, o que eles usaram, né, para fantasiar, para simbolizar, para que haja uma simbologia, né, para que aquele clipe fique, assim, preencha, chame a atenção das pessoas, né? A gente vai conversar a respeito disso e traduzir depois a música, procurar analisar e fazer relação com as imagens apresentadas no clipe. Ver se a música dialoga, se tem imagens significativas da sua melodia. Então, dependendo do que está falando na melodia, o que vem descrevendo a música, a gente vai fazer uma análise para ver se as imagens que eles colocaram dentro desse clipe tem alguma coisa que dialogue, que seja significativa dentro da fala da música, da melodia da música, com os símbolos que eles usaram para discorrer na melodia, para falar daquela melodia. Depois que a gente conversar, falar a respeito, a gente vai voltar a passar o clipe de novo e assim as alunas poderão fotografar os momentos que elas acham que seja importante para que elas possam argumentar dentro do que elas vivenciaram ali sobre o que a gente conversou. Depois os alunos colocariam no papel seus argumentos reflexivos.
E no fim de tudo, eu gostaria que cada uma fosse na frente para falar o seu ponto que ela achou positivo e negativo, se realmente foi construtivo o nosso trabalho. E finalizando, elas ilustrariam com desenhos. Então eu pensei de trabalhar dessa maneira. Então essa parte é interessante, né? Porque vai trabalhar a consciência de cada indivíduo que trabalhar comigo. Através disso, pretendo promover a capacidade de pensar sobre as verdades, né, ou até as mentiras que são impostas pela sociedade, que é a classe dominante. Acredito que dessa forma pode promover o senso crítico, né, pode ser aguçado para que eles não venham aceitar a imposição de qualquer, né, comportamento que as pessoas lhe impõem, ou que eles bombardeamento de imagens, de acessos, né, nas telas de computador, de televisão, de tudo, bombardeamento de imagens, sem antes eles mesmos se questionarem se realmente eles devem ir por ali, se eles devem passar, desviar daquilo que eles está na sua frente. Então eu acredito que seja isso o que eu então preparei para essa aula hoje. Estou finalizando aqui, espero que esteja dentro do proposto, né? E que Deus nos ajude. E até mais.